A igreja brasileira está repleta de gente talentosa, gente habilidosa, tanto na área da música, quanto na área da voz, da regência, de cânticos corais, de compositores. E a pergunta que eu faço é: que talento ou habilidade você recebeu de Deus? Uma voz linda? Habilidade com um instrumento musical? Qualidade para ser regente de cânticos e de corais? Capacidade de pintar, de fazer esculturas ou de criar peças musicais? Eu tenho uma pergunta. Os talentos que recebemos de Deus servem apenas para serem usados durante o culto a Deus ou servem para alguma apresentação cultural e até mesmo a transformação da sociedade cristã? Então, neste vídeo curto, eu quero mostrar que os talentos e a criatividade que Deus nos concede têm um único propósito: formar discípulos e engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Se o talento que de Deus você recebeu não desaguar na vida de novas almas, de novos discípulos, de novas pessoas vindas para o reino de Deus, alguma coisa está errada com o seu talento. Porque o Senhor Jesus Cristo precisa ser engrandecido pelo seu talento e pela sua vida. Deus pode ser glorificado através das artes. E quando eu falo de artes, eu não me refiro só à arte musical ou coral. Ao longo da história, muitos pintores foram inspirados por Deus para deixar para a história pinturas que servem para fortalecer a nossa fé. Quando você olha a capela, as pinturas no teto da Capela Sistina de Roma, e você imagina o Michelangelo pintando aquilo praticamente deitado sobre um tablado, olhando para o teto. Então, são desenhos que se perpetuaram na história. Ou como a estátua que ele fez de Davi. Anos atrás eu li um pequeno livro de Edith Schaeffer, a esposa já falecida também de Francis Schaeffer, em que ela escrevia sobre as artes a serviço no reino de Deus. Livro que depois eu doei para minha neta que estuda teologia. Inspirei-me tanto que preparei um original sobre as artes na Bíblia, que nunca foi impresso, porque raras são as editoras que têm interesse numa obra que não vende. Então, a criatividade que Deus dá a seus filhos deve servir para glorificar o Senhor Jesus e para fazer discípulos. E não apenas para demonstrar o seu talento ou fazer o seu show diante das pessoas. E nem tampouco fazer discípulos só naquela área em que você tem talento. E eu sempre afirmo, se o nosso talento não resultar em pessoas salvas e treinadas para o reino de Deus, nada valerá. Deus é criativo. Além de criar o universo, formar a terra, colocar nela homens e animais, a Bíblia mostra que o céu, conforme retratado no livro de Apocalipse, está repleto de seres que nos parecem esquisitos ou estranhos. No entanto, são frutos do desenho criativo do Pai. A criatividade de Deus é vista no céu e na terra. Os profetas sempre se admiraram da capacidade criativa de Deus e escreveram lindas poesias que estão em alguns dos salmos e nos profetas. Essa capacidade se manifestou quando ele capacitou os homens no Antigo Testamento para preparar o tabernáculo e deu a Moisés os detalhes de cada mobiliário. Eu vou ler um trechinho aqui do texto de Êxodo,
36, 31 dos versículos 1 ao 6, ele diz para Moisés: eu chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Certamente o talento que você tem, você recebeu de Deus para glorificar o nome dele. E ainda diz mais: para que ele faça todo o artifício, elabore desenhos e trabalhe em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, trabalhe em madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. E dei a ele um companheiro, que é Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Quer dizer, Deus despejou um oceano de capacitação sobre aqueles homens, para que eles fizessem uma obra magnífica. Anos mais tarde, outra pessoa é escolhida para fazer no Templo de Salomão. Então, todos os pequenos detalhes das flores, das pedras, do peitoral do juízo e até dos pregos de bronze, o Espírito de Deus inspirou a mente de Bezalel para desenhar, pintar, fazer esculturas e trabalhar na madeira, em ouro, na prata e no bronze. Eu gosto muito da expressão "eu enchi do Espírito de Deus", porque é a partir do cristianismo que se vêem homens e mulheres habilitados e capacitados no mundo das artes para glorificar a Deus. Se você aplicar o seu coração e se especializar no talento que Deus lhe deu, por certo, ele capacitará você no que de melhor você sabe fazer. Eu fico imaginando o autor da série O Senhor dos Anéis, o J.J.R. Tolkien, e C.S. Lewis, autor de Nárnia, sentados na cafeteria da Universidade de Oxford, onde eram professores, conversando sobre Deus e seu reino. Dizem que Tolkien, nascido na África do Sul, um católico fervoroso, teria levado C.S. Lewis que se dizia ateu, ao novo nascimento. Aí está o objetivo do talento e das artes: fazer discípulos para Jesus. Tolkien criou personagens para O Senhor dos Anéis e C.S. Lewis criou também seus personagens para Nárnia. Se o seu talento não for usado, ou for usado apenas em 4 paredes e não ganhar discípulos para Jesus, ou só no púlpito de uma igreja, você o estará usando de maneira egoísta e Deus não é glorificado. Quando se ouve a peça musical de Handel, o Messias, em toda a sua extensão, não se tem ideia de que Handel não teria sido aceito pela Igreja da Inglaterra, porque era músico que tocava em clubes para se sustentar. E sua peça estreou primeiramente na Irlanda, porque a Igreja da Inglaterra não queria saber de Handel. No entanto, quando a rainha da Inglaterra assistiu à peça, ao ouvir o refrão "Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele reinará sobre a terra", todos os olhares no grande teatro estavam voltados para ela. Foi quando ela se levantou, se ajoelhou e se prostrou àquele que reina para sempre. Com isso, todo o auditório se prostrou, enquanto o grande coral e orquestra tocavam e declaravam que os reis da terra se prostram e se prostrarão perante aquele que reinará para sempre. Eu tive muita emoção quando ouvi o coral e a orquestra cantando todo o oratório São João Batista do maestro Léo Schneider, um músico e professor luterano de Porto Alegre, já falecido e hoje nome de rua. São dons e talentos que Deus levanta para levar as pessoas de volta a Ele. Use a criatividade que Deus lhe deu em qualquer área de sua vida para fazer discípulos de Jesus. Deus o abençoe. Nós vamos continuar com esta série por mais alguns vídeos.